Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Gente, tudo pronto. É uma história impressionante de uma senhora que vai levar as cinzas do amor da vida dela num determinado local. A história é belíssima. Mas antes de começá-la, eu quero mandar um abraço para o senhor Sebastião Abreu Esteves. Paulinho, sabe por que eu mandei com muito carinho para você o valeu máximo que era possível? Exatamente porque eu amo esse canal. E você não pode imaginar o bem que o seu canal me faz. Queria muito te agradecer e, ao mesmo tempo, pedir às pessoas que mandem também um valeu para você, independente até do valor. Eu mandei o máximo, mas é como você diz, cada um manda o que pode. O canal precisa crescer. É isso. Quanto que você vai mandar para o nosso canal? Seja muito bem-vindo, ajude-nos, será de grande importância a tua ajuda. O valeu é fácil de encontrar, tá aqui ó, sabe naquele lugarzinho onde você curte a história, põe o positivo, põe o teu joinha, corre a vista pro lado direito, você encontra o ícone, é um coração e dentro dele o cifrão. Significa para mim a doação feita com o coração, tem que amar o canal. E aí você pode mandar o quanto quiser. Vamos construir um estúdio com luzes para as melhores transmissões ao vivo pelo nosso canal. E eu preciso de você para isso. Mora em outro país? Não tem aí o valeu? Manda um super chat, um super stickers. Tá valendo. Mas agora, vamos à história. Vamos embarcar com essa senhora para a missão que ela tinha. Levar as cinzas do seu amor. Começou. Era chegado o grande dia. Finalmente, eu me enchi de coragem e peguei o pote prateado com as cinzas dele dentro do pote e embarquei no ônibus. Eu tinha comprado 2 passagens, porque eu queria que o pote fosse do lado da janelinha como ele gostava. Meus filhos se ofereceram para me levar, mas eu agradeci. Recusei. Aquela viagem eu tinha que fazer sozinha. Por isso, eu fiz questão que o meu assento no ônibus fosse o último. Ali eu sabia que eu teria um pouco mais de privacidade e, com sorte, eu poderia fazer grande parte do trajeto com pouca gente perto de mim. Afinal, a viagem seria bastante longa. Pelo menos 11 horas de estrada. Deu certo. Enquanto que o ônibus ganhava velocidade na autoestrada, eu permiti que os meus pensamentos voassem pela longa estrada da vida. Fiz um carinho no pote prateado. Ao contrário dele, estava frio o pote porque ele era bem quente. Mas não deixei que essa sensação interferisse nos meus sentimentos e pensamentos. E lembrei de tudo. Lembrei da primeira vez que o vi. A primeira vez. Quando eu chamei de bem. A primeira vez que eu chamei de bem. Era assim que eu o chamava. Bem. Ô bem. Benê. Porque tem hora que bem vira benê, né? Benê. Ele só tinha
10 anos e eu tinha a mesma idade dele. Ele entrou para estudar na minha escola e a conversa logo ocorreu. O Beto, ele mora com os avós. A mãe dele morreu no parto dele. Coisa impressionante. Embora ele fosse um bebê recém-nascido, enquanto a sua mãe agonizante morria, isso deixou marcas profundas em Roberto. Vez em quando, eu o via calado e profundamente pensativo. Nessa hora, eu já sabia, ele estava pensando na mãe dele. Me dizia que ele ouvia o seu choro e a sua frase desesperada: "Não me deixem morrer sem ver o meu filho. Por favor, não me deixem morrer sem que eu veja meu filho. Por favor." Mas afinal de contas, como é que isso era possível? Como é que o Beto ouvia essa frase, chorada e gritada pela mãe, se ele era um nenê recém-nascido? Não sei. Mistérios da vida. Só sei que o Roberto jamais mentiu. Quando isso tudo aconteceu, ele ficou com o seu Jarbas, seu pai. Seu Jarbas era caminhoneiro, mas mesmo assim, jamais abriu mão do filho. Contava com a ajuda da sua mãe, a avó Marta, para criar um menino. Mas quando ele tinha 5 aninhos, a avó Marta acabou falecendo. Seu pai não teve dúvida, decidiu criar o Roberto sozinho. Ele não conseguia se separar do filho. Por isso, o levava para a boleia do caminhão e com o menino fazia longas e longas viagens. Já dessa fase, o Roberto guardava boas lembranças, porque ao lado do pai, dentro do caminhão, ele conheceu muitos lugares diferentes, mas também dessa época, ele guardava a pior de todas as lembranças. Um dia, o carro de polícia perseguiu o caminhão do seu pai e fez o pai parar no acostamento. Ele se recordava do pai muito nervoso, os policiais verificando sua carga e, ao final de tudo, a ordem de prisão para o seu Jarbas. O pai foi algemado na frente dele e levado para a viatura. Ele, desesperado, queria se agarrar às pernas do pai para não permitir sua prisão. Ele amava o pai. O pai era tudo que ele tinha. Seu pai, ele sabia, não era bandido. Para ele, o pai era um herói, um super-herói. O pai pedia calma para o Roberto, dizendo que logo ele voltaria. E ele ficou chorando, sendo seguro na mãozinha por um desconhecido policial. Ele se lembra de ter ficado chorando um tempo na cabine do caminhão do pai e depois acabou conduzido pela viatura policial até um posto da guarda rodoviária que ficava à beira da estrada. Enquanto ele estava na viatura policial, ele perguntava se ele também estava sendo preso, na inocência dele, né? Ele criança, ele menino. Ele perguntava se ele também estava sendo preso e ele se justificava dizendo: "A minha mãe morreu quando eu nasci, mas eu não tive culpa." Ele achava a única coisa forte que havia acontecido na sua vida era essa notícia de que a mãe estava morta. Então ele relatava isso para os policiais. "A minha mãe morreu quando eu nasci, mas eu não tive culpa." Sim, ele achava que estava sendo preso porque a mãe dele tinha morrido na hora do parto. Imagine como estava a cabecinha de um menino que na época tinha apenas 8 anos de idade. Para piorar, ele estava muito distante de qualquer parente. Ele ficou 3 dias no posto da polícia rodoviária e descobriu que ele não estava preso, porque ele era muito bem tratado pelos guardas rodoviários, que cuidavam muito bem dele, até que uma tia, irmã de seu pai, chegou para buscá-lo. Mas ele se lembrava que a primeira coisa que ele ouvia a tia dizer
para os guardas, para os policiais, foi: meu Deus do céu, eu não sei agora o que eu vou fazer com esse menino. Eu já tenho 3 filhos. E uma boca a mais para mim vai pesar, sabe? Eu não sei o que eu faço. Ficava claro, então, pro Roberto que ele não era bem-vindo, mas não tinha escolha. Foi com a tia, mas jamais ele se sentiu querido, amado por ela. Ele vivia triste, ainda mais que tudo que ele escutava era gente falando mal do pai dele, o chamando de irresponsável, que ele não tinha nada que se meter com contrabando de bebida. Aliás, esse era de fato o motivo da sua prisão. Até que os avós, os pais da sua falecida mãe, os avós maternos da falecida mãe do Beto, solicitaram a sua guarda. A tia, que já queria se livrar do encargo, olha, ela deu foi graças a Deus. E foi assim que ele se mudou para minha cidade. E foi assim que eu conheci o Beto, o Roberto, na escola, quando tínhamos ambos 10 anos de idade. Ele ainda estava na primeira série, mas já tinha sido alfabetizado pelo pai e conhecia as operações matemáticas, e também no período em que esteve com a tia, frequentou a escola. Mas por questão de currículo, ele teve que começou do zero, da primeira série, e agora teria que recuperar o tempo perdido. E eu gostei dele de cara. E quem me ensinou a chamá-lo de bem, não é porque eu chamava ele de bem, apesar da pouquíssima idade, o chamava de bem, foi a minha mãe que me ensinou. Porque, como era considerada boa aluna, a professora me indicou para eu estudar com ele. A professora achava que eu era uma excepcional aluna, então ela me indicou para eu estudar junto com ele. Diziam que se ele acompanhasse as lições do livro, ele seria promovido à segunda série, e foi o que acabou acontecendo. E eu me dedicava bastante aos estudos com ele, e a minha mãe o chamava: bem, agora chega de estudar, vem comer um lanche, bem, vem tomar um suco. A minha mãe chamava ele assim: bem, tô fazendo uma camisa para você. A minha mãe era costureira, e das boas, então a minha mãe via que ele não tinha quase roupa. A minha mãe começou a fazer uma camisa para ele. Bem, eu tô fazendo uma camisa para você. Então, bem, entre aspas, se para minha mãe ele era o bem, para mim também. Então ele passou a ser o bem, e eu comecei a chamá-lo de bem. Só sei que ele era tão inteligente que no espaço de 2 anos ele passou a estudar na mesma série que eu estava. Na nossa cidade havia um pequeno paraíso, um lugar que era excepcionalmente lindo, mas tão lindo que se podia facilmente confundir com um pedacinho do céu, de tão lindo que era o lugar. Mas era um lugar difícil de chegar, era difícil o acesso. Tinha que enfrentar para chegar num lugar, você sabe, né? Todo paraíso é assim, não é mole de chegar. Tudo tem a sua dificuldade. Então, para você chegar nesse pedacinho do céu, que era um verdadeiro paraíso, você tinha que enfrentar um trecho de mata, uns 10 minutos, caminhando dentro do mato. Depois, escalava uma parede de pedras, mais uns 10 minutos para subir, e lá de cima da parede de pedras se via um lugar lindo, 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 lindo. Era uma lagoa que ficava dentro de um imenso buraco de pedras, e essa lagoa era abastecida pela água de uma mina. Daí a razão da sua água ser extremamente fria, contrastando até com o calor que fazia lá fora. Lá fora estava quente, mas a lagoa era fria, a água era bem fria. Foi exatamente para esse lugar que eu levei o bem. Ele ficou encantado com o lugar e dizia que o sacrifício
para chegar lá era nada se comparado à beleza do que se encontrava por lá. Foi naquela piscina natural, de mãos dadas, que nós pulamos juntos pela primeira vez. E devido ao frio da água, não nos apartávamos um do outro. Foi lá também que um dia nós trocamos o nosso primeiro beijo. Nasci ali, na Lagoa d'Água Fria. A Lagoa d'Água Fria, lugar lindo, um paraíso. Nasci ali, a mais pura e verdadeira história de amor. E quantas coisas eu e o bem passaríamos a viver juntos dali para frente. Na Lagoa d'Água Fria. Nada foi fácil. Ele não era a pessoa mais indicada para ser o namorado de ninguém, porque havia muito preconceito. Olha quanta coisa. Vamos somar? Ele era filho sem mãe. O pai dele estava preso. Ele era criado pelos avós. Muita gente desconfiava do que pudesse se tornar um dia o Beto, o Roberto. Se eu quis ficar com ele, e eu quis, se eu queria ficar com ele como eu queria, eu tive que enfrentar a minha própria família. Mas olha, sinceramente, eu faria tudo outra vez, eu faria tudo de novo. Mas naquele momento, eu achei que fosse o fim. Naquele instante, eu achei que tudo tivesse acabado. O bem, era assim que eu o chamava, quando o bem fez 16 anos e nosso amor vivia o seu apogeu da adolescência, seu Jarbas, o pai dele, reapareceu. Seu Jarbas reapareceu com o seu caminhão. Ele tinha saído da cadeia e ele queria o filho com ele. Roberto não queria mais acompanhar o pai, ele estava totalmente adaptado à vida com os avós maternos. Ele estava totalmente adaptado à vida de nossa cidade e principalmente havia o nosso namoro, o nosso amor, que começou na infância, com 10 anos, e perdurava na adolescência aos 16. Mas o pai o amava demais aquele filho. O pai queria que ele aprendesse a profissão de caminhoneiro e que ele se tornasse herdeiro da sua carreta. Eu lembro até que muita gente comentava: como é que uma pessoa que sai da cadeia depois de 6 anos compra uma carreta praticamente nova? Difícil de explicar. E a boca pequena se comentava que havia sido o pagamento dos contrabandistas pelo tempo que o pai dele ficou preso e ficou de boca fechada. Ou seja, o pai dele não dedurou ninguém, não entregou ninguém. E isso eu não sei, eu estou apenas citando como informação para que vocês possam entender a minha história da melhor maneira possível. Mas eu jamais tive provas disso. Só sei que isso ajudava sim a manchar um pouco mais a imagem do menino pelo qual eu era apaixonada. O que sei é que, para minha tristeza, o bem veio se despedir de mim. Ele teria que acompanhar o pai pelas estradas do Brasil. Coitado, ele estava bem no meio do colegial. O menino estava vivendo uma fase excepcional da sua vida, da vida estudantil, da vida amorosa, da vida familiar com os avós maternos. Mas o pai queria, porque queria que o filho o acompanhasse. Era amor do pai que a gente também tem que compreender. Nossa despedida foi muito triste. Ele me levou na Lagoa d'Água Fria. Ele me levou no nosso pequeno paraíso. E depois de nadarmos juntos naquelas águas cristalinas e frias, ele me beijou, prometendo voltar. Mas eu não sei porquê, eu não acreditei muito. Sinceramente, eu não acreditei que ele voltasse. Voltei do nosso pequeno paraíso aquele dia chorando. E eu ainda chorava no meu quarto,
quando escutei lá fora: "Coloca aí, Jesus", a buzina forte da carreta, que só grandes caminhões possuem. Isso, o pai dele buzinou, era o bem, indo embora com o seu Jarbas. Acenei para ele. Naquela hora, se eu pudesse, eu teria saído correndo e embarcado junto, ou aberto a porta daquela cabine e solicitado que ele ficasse, que ele descesse dali. Mas era impossível. Ele apenas abriu a janelinha dele e acenou, quase colocando metade do corpo para fora. O pai já tocava o caminhão enquanto ele ainda olhava para trás e me acenava. Foi tudo muito triste. E me lembro do ronco daquela carreta acelerando, indo em marcha à frente, e da sua buzina. Aquela lembrança ficou para sempre guardada na minha mente e dentro do meu coração. Era o bem indo embora com seu pai. Dali para frente, eu passei muito tempo triste. Eu acho que se eu não cheguei à depressão, eu beirei a depressão. A minha família me aconselhando a aceitar o pedido de namoro do Fernando. Fernando era o bom rapaz da minha cidade, de família tradicional lá. Aceita, o rapaz gosta de você, rapaz bom, família boa, Fernando. Aceita. Eu não queria. Sabe por que eu não queria? Porque não tinha sentido para mim. Eu só amava uma pessoa nesse mundo. Era o bem. E o bem me parecia agora tão longe, tão distante. Ah, Vanusa, deixa de ser boba. Já faz 3 anos que ele foi embora com o pai, nunca mais voltou. Está pelas estradas desse país imenso, conhecendo gente diferente todos os dias. Você está com 19 anos agora, flor da idade. Momento de aproveitar. Esse rapaz, o Fernando, é tão boa pessoa, família tradicional, gosta tanto de você. O rapaz arrasta um bonde por você. Aceite o pedido de namoro dele, seja feliz. Vai, Vanusa. O Fernando tá aí. Você não vai acreditar, ele trouxe um buquê de flores. Nesse dia, eu sucumbi. O Fernando foi na minha casa, era 12 de junho, com um buquê de flores. Ele queria porque queria se tornar o meu namorado. Naquele dia haveria o baile dos namorados. Fomos ao clube. E teve um momento que o Fernando me tirou para dançar naquele baile. Enquanto dançávamos, ele perguntava o que eu achei das flores, do bilhete que ele havia colocado nas flores para mim. Eu respondi a verdade, as flores eram lindas e o bilhete tinha palavras lindas e inspiradoras. Eu falava apenas que eu havia gostado muito. E aí ele me pediu em namoro mais uma vez. Eu nem sei quantas vezes, mas ele me pediu em namoro mais uma vez. E eu aceitei. Voltamos para a mesa e ele começou a me apresentar para os amigos. Agora, como eu sendo sua namorada. Ele estava tão feliz, o Fernando. Ele me apresentava para todo mundo como eu sendo a sua namorada. E no que ele estava fazendo isso, eu quase tive uma síncope. Eu quase tive uma parada cardíaca, porque quem eu vejo entrando a porta principal do clube naquele baile dos namorados? Isso mesmo, ele, o bem. Não era possível. Meu Deus do céu, eu tinha esperado por ele 3 anos. 3 anos. E agora que eu havia aceitado o pedido de namoro do Fernando, havia o quê? 10 minutos? Ele aparece? Quando ele me viu, ele abriu um sorriso e os braços. Eu resisti por uns segundos, mas
só por uns segundos. E de repente eu corri ao encontro dele. E duvido que alguém nesse mundo teve um namoro mais curto que o meu. Durou 10 minutos. Se tivesse alguém marcando, medindo, eu ia dizer com precisão 13 minutos e 40 segundos. Vamos deixar por 10 minutos. Mesmo recebendo crítica de todos, amigos, parentes, eu terminei o que nem tinha começado com o Fernando para assumir o que em verdade eu já estava assumindo havia muito tempo. O meu namoro com o Ben. Foi uma grande confusão no baile. Meu Deus, o baile do Dia dos Namorados terminou em confusão. Fernando, ele perdeu a cabeça, ele queria bater no Roberto. Eu tive que puxar o Roberto pela mão e corremos para fora do clube. Ele estava com a carreta e me fez entrar na boleia do caminhão. E aí ele ligou aquele motor imenso. Liga aí, Jesus, a carreta. Ligou aquela carreta e saímos dali naquele imenso caminhão. E vamos para onde? E para onde a gente vai? E ele tocou para a estrada de chão e parou naquela entrada da mata. Pegamos o carreador, ele levou consigo uma lanterna, havia para ajudar uma lua cheia no céu. Vencemos o trecho de mata, escalamos a parede de pedra e chegamos ao nosso paraíso, na Lagoa da Água Fria. Era noite, mas era inverno, né? Saía até uma fumacinha da água. De tão frio que fazia, saía até uma fumacinha da água. Mesmo quando se apagava a lanterna, com a lua cheia, era possível enxergar assim até detalhes, sabe? De tão linda que estava a lua no céu. 12 de junho para 13 de junho, né? Dia de Santo Antônio. Dava para ver tudo. Sentamos na pedra. Sentamos ali. Ele havia trazido cuidadosamente uma manta que havia no caminhão. Com aquela manta nós nos cobrimos em cima da pedra. E debaixo daquela lua linda, nos beijamos muito. E ele me contou, assim, nós dois abraçados, sentados naquela pedra, sob a luz do luar, debaixo daquela manta que havia no caminhão. Ele me contou rapidamente sobre a sua vida naqueles 3 anos. E o mais importante, o pai dele tinha falecido. O pai dele havia morrido. Sofreram um infarto durante uma viagem. Ainda bem que o pai não estava na direção. O pai morreu no banco do carona, ao lado dele. Ali, conversando, passamos aquele restinho de noite, porque a confusão toda no baile já aconteceu com hora avançada. Passamos o resto daquela noite. Quando o dia amanheceu, a gente se surpreendeu de uma coisa. É incrível, porque às vezes tá frio lá fora e a água da lagoa, que era fria, por incrível que pareça, a gente colocou a mão, estava mais quente. É por isso que saía uma espécie de fumaça. Saiu uma fumaça da água. Era a Lagoa da Água Fria, mas saiu uma fumaça. Então, com o dia já amanhecendo, e quando a gente notou que lá dentro estava um pouquinho mais quente, ele falou, vamos entrar? Eu nem acreditei. Quando do jeito que nascemos, entramos naquela água fria, mas que estava mais quente do que lá fora, e que de repente se aqueceu ainda mais diante do fogo que exalava dos nossos corpos unidos e juntos. No momento de amor mais significativo de nossas vidas, de uma entrega absoluta e total.
Quando nós voltamos para a carreta, já passava de 9 horas da manhã. E quando ele me deixou em casa, tudo estava ainda em polvorosa, mas nossas presenças foi acalmando tudo. 2 anos depois desses fatos, nós nos casamos. 2 anos depois. Deixamos a nossa cidade e fomos para uma cidade bem maior, capital do nosso estado. Foi lá que ele se dedicou a desenho industrial e se tornou um grande profissional da área. Fomos o casal mais feliz que a vida pôde conhecer e assistir ao longo de 40 anos juntos. 40 anos juntos. Tivemos 3 filhos ao longo do período e 4 netos. E era para ele estar ao meu lado, porque no vindouro mês faríamos 41 anos de casamento. Mas ele não resistiu ao 3º infarte num período de 10 dias. Foi nesse período que ele me pediu que, se o pior lhe acontecesse, que eu o cremasse e que depois eu levasse as cinzas dele e jogasse as cinzas dele no nosso pequeno paraíso, na Lagoa da Água Fria. Apenas que eu fizesse isso sozinha. Foi o pedido dele. Ele não queria que nenhum filho o fizesse, que nenhum neto o fizesse, que eu o fizesse. Desembarquei do ônibus, deixei minhas malas na casa de uma prima. Eu estava de volta à nossa cidade. Ela me trouxe em seu carro até a beira da estrada. Já estou aqui, na beira da estrada, no momento do carreador. Peguei o pote prateado, as cinzas dele estão dentro. Me despedi da minha prima, marquei com ela para ela vir me buscar mais ou menos 1h30 depois disso tudo. Adentrei o caminho. O primeiro trecho ainda continua sendo aquele de mata. Hoje, a mata está muito mais devastada do que antes. Há muito menos mata do que havia antes. Agora, eu já estou enfrentando a parede de pedras. Essa continua intacta, muito parecida. Apenas um detalhe é que vândalos picharam algumas coisas nas pedras. Já não ficaram tão bonitas como elas estavam. Que lamentável essa pichação. Só isso. Mas eu acabei de subir a parede. E daqui de cima, cansei. Aliás, eu demorei muito mais tempo para subir. Os anos. Isso mexe com o músculo, mas não mexe com o coração. Não mexe com as lembranças. Lá está a Lagoa da Água Fria. Eu já estou tocando em suas águas. Abri o compartimento das cinzas, o pote prateado, e escrevi alguma coisa num bilhete que eu passo a ler agora. Bem, nenhum outro bem no mundo pode ser maior do que o bem que você me fez. Lembro do primeiro dia que eu te vi. Você tinha 10 anos. E eu também. E do bem que você começou a me fazer desse primeiro dia para frente. Espero ter retribuído o imenso bem que você me fez ao longo dos nossos pouquinho mais de 40 anos
num casamento feliz, de filhos e hoje de netos. Bem, digo-lhe uma coisa: se fosse preciso repetir tudo, eu faria exatamente da mesma maneira que fiz, do mesmo jeitinho, sem mudar absolutamente nada. Eu te amo com a mesma força que te amei daquele primeiro dia até hoje. Nada mudou. Como você me pediu nesse momento, eu jogo suas cinzas nessa água. Espero que você esteja encontrando nela o bálsamo que você sempre encontrava. Se dizia que era o melhor lugar do mundo. Vou aproveitar que estou só. Vou entrar também na água, da maneira como você gostava que eu fizesse. Nua, completamente nua. Quero passar aqui uns instantes, nadando com você. Eu sei que fisicamente isso é impossível, mas você estará no meu pensamento. Espiritualmente você estará presente, como eu te sinto agora. Dentro da água, parece que eu ouço seus risos. Parece que eu ouço a sua risada gostosa, as suas palavras. E parece que eu ainda olho para os seus olhos e sinto através desse olhar o mesmo amor que eu sempre senti. Boiando como eu gostava de fazer. Olhando para o céu, vejo o imenso azul e eu imagino onde você possa estar morando. Esteja nas melhores companhias, com a tua mãe, com teu pai, com a tua avózinha, com teu vô e tantos amigos que já partiram. Espera um dia. Um dia eu chegarei também na imensidão desse azul, nesse infinito, para me encontrar com você. Quem sabe eu ouça numa nuvem ou saindo de trás de uma nuvem o barulho daquela buzina da carreta. Uma carreta que possa voar por esses céus, invadindo paraísos. Mas só serão paraísos se você estiver comigo nas boleias. Só serão paraísos se estivermos juntos. É isso. Cumprida a minha missão, dentro do horário previsto, eu fiz o caminho de volta. Cheguei à beira do carreador. Minha prima já estava esperando por mim. Entrei no seu carro, ainda secando lágrimas. Ela me respeitou. Evidente que não perguntou os motivos das lágrimas. Voltamos falando de outras coisas, porque a vida é assim. Há coisas que ficam para sempre. A gente apenas finge que as esqueceu. Talvez seja exatamente esse momento que eu vivo agora no carro na volta com a minha prima. Quero sim. Quero teu comentário a respeito da minha história, a respeito da minha carta. E além do seu comentário, quero pedir a sua inscrição. E mais do que isso, queria pedir que você mandasse o seu valeu, o superchat, os super stickers, para ajudar o canal. Não seria lindo que um dia o Paulinho Boa Pessoa viesse contar essa história estando na
própria lagoa da Água Fria? Quem sabe, né? Isso andou passando pela cabeça dele. Com a sua ajuda, tudo é possível. Até mais.